Oi, estamos começando mais um vlog aqui do canal. Vira e mexe, acho que eu tô sentindo a necessidade de vez em quando, me apresentar aqui nos vlogs, porque eu não sei quantas pessoas estão caindo aqui de paraquedas ou quantas pessoas já me conhecem. Vou tentar fazer isso com mais frequência. Se você já me conhece, bem-vindo de volta. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui no Devaneio de Papel a gente fala sobre livros, mas também sobre outras coisinhas mais também, né? Sobre as coisas que eu assisto, consumo no geral. E os meus vlogs são majoritariamente vlogs de leitura, mas eu também mostro um pouquinho da minha vida, da minha rotina, dia a dia e tudo mais. Se você chegou aqui no meu canal por este vídeo, seja muito bem-vindo. Esse vai ser um vlog que vocês vão me ver tentando correr atrás da minha TBR de novembro e tentando concluir o maior número de livros. Eu quero conseguir concluir o maior livro de números até o dia 30. Hoje é dia 26. Então a gente tem 4 dias para meio que, né, fazer uma mini maratona aí desses dias, tentando finalizar leituras. Podemos dizer que o primeiro dia já foi um sucesso, porque eu finalizei uma leitura hoje e eu vou falar dela com vocês, mas antes de começar a falar da leitura, eu quero mostrar livros novos que chegaram aqui em casa. Então já vamos começar este vlog com um book haul. Vocês viram aí nesses primeiros registros aqui do vlog que eu tive um amigo secreto, né, com os meus amigos. A gente tem, né, eu tenho um grupo de amigos que a gente sempre faz eventos meio que bimestrais, e a gente fez a nossa confraternização de fim de ano agora no dia 22. Foi no último sábado, né, a gente fez a nossa confraternização, e aí a gente sempre faz o amigo secreto, né. Então foi muito legal, muito emocionante, inclusive. A gente, nossa, foi um momento assim, momentos como esse que a gente teve agora no sábado, são momentos em que eu realmente, assim, consigo sentir aquela gratidão, sabe, por ter pessoas tão incríveis na minha vida, por ter amigos tão incríveis quanto eu tenho, e pessoas que eu realmente posso contar, e, enfim, foi muito, muito legal, assim, foi muito bonito, tudo que todo mundo falou, assim, foram discursos belíssimos. Eu tentei, porque as pessoas estão falando coisas tão bonitas que eu tentei, mas assim, eu mais me perdi nas palavras, acho que eu mais me repeti do que realmente consegui fazer um discurso bonito, mas espero que minha amiga tenha gostado. Eu presenteei minha amiga com um livro que eu amo muito e que ela, né, pediu, ela colocou na wishlist dela, A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, que é da Becky Chambers, é o segundo livro da série Wayfarers. Eu sou apaixonada por esse livro, é o meu favorito da série. E ela falou que ela começou a ler essa série por minha causa, então eu fiquei ainda mais feliz, foi muito legal poder presenteá-la com esse livro. E eu ganhei, né, 2 livros de presente, então eu já vou começar meu book haul mostrando esses livros que eu ganhei e também abrindo vários pacotes. Eu não tenho muito tempo, eu tenho que correr, porque eu tô, assim, expert em começar a fazer update de vlog em momentos que eu não tenho muito tempo. Então, daqui a pouco eu tenho que ir pra academia, mas eu vou tentar ser bem breve aqui nesse book haul e vou tentar também falar sobre o livro que eu concluí. Se não der pra falar sobre o livro agora, eu falo no próximo update. Vamos de book haul. Começando pelos livros que eu ganhei de presente da minha amiga secreta Letícia. Ela me deu 2 livros de ficção científica. Lá na minha lista eu coloquei só 3 livros. Eu coloquei esses 2 e Catábases. E aí ela acabou me presenteando com 2. Eu fiquei muito feliz. Me senti muito privilegiada de ganhar 2 livros. Mas, enfim, um é uma continuação de uma série que é Condição Artificial. Esse aqui é o segundo livro da série Diários de um Robô Assassino, que inclusive tem até série na Apple TV que saiu recentemente. Eu já li o primeiro livro, então pedi aqui o segundo e já tem o terceiro, se eu não me engano ele acabou de lançar, ou ele tá em pré-venda, não vou lembrar agora, mas já tem o terceiro aí, então tudo indica que a Aleph vai continuar publicando essa série. Eu fico muito feliz, porque é uma série bem grande, são todos livros bem curtinhos, é uma série meio que de novelas. Eu, sinceramente, acho que vou reler o primeiro livro antes de ler esse aqui, porque eu não lembro de muita coisa, então como são livros curtos é tranquilo de reler. E olha, mais uma vez eu sou muito surpresa comigo mesma, porque quem diria que eu estaria tão empolgada para reler livros. Eu realmente não estou me reconhecendo neste momento, mas enfim, é uma realidade. Eu não aguento o tamanho da fonte desse livro, é tipo Arial 25, é muito grande, eu amo. E aí, o outro livro que ela me deu, também é um livro de ficção científica e também é da Aleph, Vilão Iniciante, do John Scalzi. Gente, John Scalzi é um autor que eu já ouvi falar há muito tempo. Eu nunca li John Scalzi, apesar de ter um livro dele aqui na minha estante autografado, que eu autografei com ele lá na Bienal, aquele dos Kaiju, a Sociedade Secreta dos Kaiju, uma coisa assim, e eu não li até agora esse livro. Mas Vilão Iniciante foi um livro que eu ouvi muita gente indicando. Eu fiquei realmente muito interessada, depois de ouvir algumas pessoas, alguns booktubers que eu confio muito no gosto, falando muito bem desse livro. Então, também coloquei ele lá na minha listinha, e aí a Letícia me deu os 2 livros, que coincidentemente são aí da mesma editora. Esse também é um lançamento, um livro super recente aí de John Scalzi. Eu achei essa capa a coisa mais maravilhosa do mundo, e eu estou muito interessada em saber por que tem um gato na capa, porque eu vejo as pessoas falando que você tem que ler para descobrir, e eu quero muito saber quem que é esse gato. Agora vamos de abrir pacotes. Eu vou começar por um pacote que está aqui há dias. Eu não sei por que eu faço isso, gente. Às vezes eu simplesmente
esqueço da existência dos pacotes, porque eu falo assim, não, eu vou deixar pra abrir no vlog. Esse aqui era pra eu ter mostrado pra vocês no meu último vlog, mas eu não sei, eu acabei escondendo esse pacote pro Dex não rasgar, porque ele tava rasgando aqui o plástico do pacote, e aí eu deixei escondido pra ele não pegar, e acabei esquecendo da existência do livro, então não mostrei no último vlog. Este grande tijolo chamado A Vontade de Muitos, que veio com um quebra-cabeça, né? Porque eu peguei na pré-venda esse livro, então ele veio com um brinde. Agora que recebeu seu livro, temos uma missão especial para você. Monte o quebra-cabeça e descubra a mensagem secreta. Cada peça guarda uma parte do mistério, e quando unidas revelam algo incrível. Coloque as peças no lugar e seja uma das primeiras pessoas a desvendar esse segredo exclusivo. Estou curiosa. Veio com um marcador também, que é emborrachado, né? Soft touch. Faz tempo que eu não vejo o livro com esse acabamento, né? Tô aqui tirando o plastiquinho do livro, lembrando, né, que teve uma polêmica nessa semana, esses últimos dias aí, né? Teve uma polêmica sobre esse plastiquinho, né? O famoso shrink, em que teve até gente famosa lá assinando abaixo-assinado pra gente acabar com esse plástico em volta dos livros. Eu, gente, sinceramente não sei. Acho que eu não tenho opinião sobre esse assunto, né? Nem tudo a gente precisa ter opinião. E eu acho que eu não tenho opinião sobre, tem que ter plástico, não tem que ter. Sinceramente, não faço ideia. E o livro tem sim acabamento soft touch, faz bastante tempo que eu não vejo livros com este acabamento. Isso aqui é aquela coisa, né? Caiu na cabeça, gente, já era, né? Porque olha o tamanho dessa criatura. Uma fonte relativamente pequena, tá? Não é muito grande, não. Só que o livro, ele parece ser maior do que ele é, porque ele tem 700 e poucas páginas, né? Mas ele parece ser um livro de mais de 1000 páginas. Ele é realmente muito grande. Eu lembro que quando saiu a capa, muita gente criticou, e eu fui uma das pessoas que criticou. Mas assim, depois, né, que eu olhei com mais calma, depois que eu também fui ver questão de sinopse, que é um livro que tem bastante inspiração na mitologia romana, se eu não me engano, aí eu acabei entendendo, sabe? Acabou que, assim, eu entendi por que a capa é dessa forma, ainda que eu ache aquela capa primeirona lá mais bonita, eu entendi por que a capa é assim, só que também, ao mesmo tempo, até o pessoal lá de fora desistiu daquele estilo de capa, porque aí o segundo livro, eles já mudaram e tiveram que relançar o primeiro livro com a capa que combina com a do segundo livro, então assim, tá uma bagunça as capas dessa série, mas essa aqui, pelo que eu sei, é uma capa exclusiva aqui do Brasil. Não odeio a capa, tá? Eu só acho que as outras são mais bonitas, mas faz sentido, né? Faz sentido. Esse livro aqui, pra falar a verdade, eu queria muito conseguir seguir o cronograma que o GF postou da leitura coletiva que ele tá fazendo, porque vai ter uma discussão, eu já tô lendo tanta coisa, que eu realmente não sei se eu consigo encaixar mais 700 e poucas páginas. Agora vamos de mais pacotinhos. Esses aqui eu fui buscar hoje, esse tem mais um que eu fui buscar hoje, Mar da Tranquilidade, outro livro aí, também uma indicação de muitas pessoas. Ele ficou na promoção agora no Esquenta Black Friday, e aproveitei pra pegar, porque, gente, o livrinho caro, pelo amor de Deus, o livro não tem nem 200 páginas, custa tipo R$50, eu acho um absurdo, então ele abaixou pra tipo 32, uma coisa assim, e tava também com um cupom lá de 5%, então acabou que saiu num valor aceitável pra um livro desse tamanho. Não vou tirar o plástico agora. Eu estou muito curiosa, porque eu ouço falar que esse livro aqui você tem que saber o mínimo possível. Eu só sei que tem a ver com um negócio de viagem no tempo, alguma coisa assim, várias histórias que se entrelaçam de alguma forma. Bom, ser um livro curto é que eu consigo encaixar com mais facilidade nas minhas próximas leituras. Dezembro, quem sabe? Talvez fique para janeiro, não sei ainda. E aí, por último, temos essa caixinha. Mais um livro de série para continuar. Esse aqui é o Duas Coroas Retorcidas, da Rachel Gillig. Eu gostei muito de Uma Janela Sombria. Foi um livro, assim, que marcou muito o meu ano, né? Eu li o primeiro há pouco tempo. E fiquei muito feliz também que esse livro aí entrou na promoção essa semana. Ficou no menor preço que eu já vi, aí tinha mais de 5% aí de desconto, então... E aí eu vou poder encerrar mais uma duologia, né? Mais uma série aí que vai ser concluída. Esse aqui eu quero muito conseguir ainda ler este ano, pra eu já poder riscar essa série da minha lista de séries em andamento, porque eu tenho muita série em andamento, inclusive tem algumas coisas para falar sobre isso, mas não sei se eu vou falar nesse vlog, não sei, tô pensando ainda se eu vou comentar alguma coisa. Tenho 2 livros aqui de séries, esse aqui tá longe de concluir, mas esse aqui pelo menos eu vou conseguir concluir uma série. Se a gente for ver também, de todos esses livros que eu mostrei pra vocês, 3 são livros bem curtinhos, né, então a gente tem 3 livros aqui com menos de 200 páginas ou em torno de 200 páginas, né. Vilão Iniciante tem um pouquinho mais, ele tem quase 300, mas ainda assim todos são livros bem curtos. Esse aqui também é um livro que eu sei que eu vou ler bem rápido, porque eu já li Uma Janela Sombria e foi uma leitura bem tranquila, bem fluida, e só A Vontade de
muito aí que realmente, né, gente, como é que a gente vai ler isso aqui rápido? Eu ouvi falar que o começo dele é um pouco mais lento, porque esse aqui é um livro de alta fantasia, que vai ter todo mundo ali pra ser construído, então a gente vai ter que ser apresentado a esse mundo e entender todo o sistema de magia, um monte de coisa, como que funciona essa sociedade, enfim, muitas coisas. Então eu sei que pelo menos as primeiras 100 páginas não são tão simples, não são tão fluidas, que depois é que as coisas vão tomando um rumo, assim, que você vai se ambientando melhor e a leitura vai fluindo. Então acho que é isso. Agora vou aqui brevemente falar sobre a leitura que eu concluí. Eu não vou me alongar muito, porque eu já falei desse livro, apesar de eu não ter falado tanto assim sobre opinião, porque eu estava bem no começo quando eu comentei sobre esse livro em outro vlog, mas eu já tinha falado, né, que eu iria ler e já tinha dado sinopse também. Mas o livro em questão é Amêndoas, que eu li para o Piquenique Literário, que é agora no domingo, então esse foi um dos motivos para eu ficar com esse desespero assim de finalizar leituras o quanto antes, porque eu já tenho encontro do Piquenique agora no domingo, então eu quero estar com esse livro concluído e conseguir finalizar essa leitura. Eu, na verdade, só não concluí esse livro antes porque eu tava com muitas outras leituras em andamento, porque é um livro que flui muito, muito, muito bem. É um livro com capítulos extremamente curtos, cada capítulo de 2, 3 páginas, então, e além disso também é um livro curto, né, ele é um livro, assim, de 200 e poucas páginas. Então ele tem tudo pra ser uma leitura muito rápida, só que eu demorei pra ler porque eu tava com um monte de outras leituras simultâneas. Mas enfim, é um livro que vocês aí provavelmente já ouviram falar, porque é um livro bastante famoso, né, conta a história desse menino aí que tem uma condição ali em que ele não sente, né, nenhum sentimento. E eu comecei a história, eu até tinha comentado isso quando eu falei desse livro no outro vlog, eu tinha comentado que eu comecei esse livro achando que ele ia trazer muitas reflexões sobre essa questão de traumas e de como os traumas afetam a vida das pessoas, porque quando você vê esse menino passando por um monte de situação complicada, extremamente, sabe, dramáticas e tal, várias situações, assim, muito difíceis, tensas, traumáticas, enfim, e trágicas, e aí você vê esse menino sem reagir, você fica refletindo sobre isso, né, assim, sobre como que é a vida de uma pessoa que passando por aquilo ali, como que seria a vida de uma pessoa que não tivesse essa condição, de que forma a vida daquela pessoa seria afetada, né, o que ela iria fazer da vida dela. E por mais que eu ache que esse livro traz sim esse tipo de reflexão, em alguns momentos, alguns diálogos, ali, algumas coisas, eu não acho que é exatamente o objetivo no fim das contas, até porque a gente tem uma nota da autora no final, em que ela explica um pouco por que ela criou essa história, por que ela resolveu focar em 2 personagens ali que a gente vai acompanhar mais ou menos ali dos 30 e poucos % pra frente, a gente vai acompanhar a história de 2 personagens, né? Além do protagonista, a gente tem mais um personagem que ele vai fazer amizade ali com uma pessoa e a gente vai acompanhar a jornada desses 2 personagens. E aí a autora, ela explica um pouco por que ela quis focar nesses personagens, qual era o objetivo dela com a história. E eu entendi. Eu achei assim, o final, uma certa parte ali no penúltimo capítulo, eu acho, acontece uma coisa que eu achei extremamente clichê, sabe? Eu achei que ficou muito na cara a mensagem que ela queria passar. Depois que ela explicou, eu falei, nossa, isso tava muito óbvio, assim, achei que ficou um negócio muito, sabe, ela poderia ter sido um pouquinho mais sutil nessa mensagem que ela queria passar. Enfim, tem essa questão aí que eu achei muito, muito clichê, mas assim, é um livro que me manteve muito interessada, eu realmente queria saber pra onde a história tava indo, e principalmente como o protagonista lidaria com essas situações. Chega a não ser muito crível, sabe? Chega a não ser uma coisa muito verossímil, porque como que pode acontecer tanta desgraça com uma única pessoa? Eu fiquei pensando isso, assim. E eu também não entendi muito bem como que esse personagem, porque ele é um personagem muito jovem, né? Esse livro é meio que considerado um livro jovem adulto. E a gente começa a acompanhar ele, acho que ele tem 14 anos, eu não me lembro agora, mas é algo mais ou menos por aí. Eu sei que ele sai do ensino fundamental e vai pro ensino médio. Então ele tem acho que em torno de 14, 15 anos. E aí quando ele vai pro ensino médio, ele sofre muito bullying e tal. E é um negócio que não faz muito sentido. Por que as pessoas agem da maneira que elas agem com esse menino simplesmente porque ele é apático, sabe? Porque ele não faz nada, ele não reage. E, né, como isso dá liberdade para as pessoas tratarem ele de uma maneira tão cruel? E eu fiquei meio assim, nossa gente, mas será que isso aconteceria na vida real? Não sei, sabe? Fiquei me perguntando, assim, em alguns momentos. Mas, no geral, eu gostei da história. Eu achei que eu fosse gostar muito mais. Eu acho que depois que a história começa a desenvolver mais essa parte dessa amizade que ele faz com esse menino, também entra uma outra personagem na história, enfim. A parte dele, da relação dele com os outros adolescentes que vão aparecendo na história, foi a parte que eu menos gostei. Eu gostei muito mais da relação dele com os adultos da história, né? A maneira como os adultos vão ajudando ele ali nas questões dele, enfim, os diálogos que ele tem com esses adultos são muito bons, mas a relação dele com os adolescentes eu achei meio, sei lá, não me cativou, sabe? Eu não gostei, não achei muito assim, realmente não foi uma coisa que me pegou tanto.
tanto que eu, sabe, fiquei, assim, me sentindo interessada por essa parte da história. Mas todo o restante, a história dele com a família dele, ele com a mãe dele, com a avó, eu achei uma parte muito sensível, muito bonita. A amizade que ele faz com essas outras pessoas, né, que são adultos, que começam a ajudá-lo a participar um pouco mais da vida dele, ajudá-lo a tomar decisões, a, enfim, se entender mesmo como pessoa, também achei muito legal. Mas a relação dele com os outros adolescentes eu achei meio, sei lá, não gostei muito não. Então, no fim das contas, eu pensei que eu fosse dar 4 estrelas, mas eu baixei um pouquinho a minha nota por causa dessas coisas aí do final. Eu vou ficar aí com a nota de 3,5 estrelas. Achei um livro bom, achei um livro interessante, mas que pra mim ele deixou a desejar em vários pontos. Então, por isso, eu não consigo dar uma nota tão alta. Mas assim, entendo quem gostou muito, né? Acho que é um livro que ele às vezes até força, assim, um pouquinho pra essa coisa da emoção, assim. Ele tenta, eu acho que justamente é bizarro isso, né? Como que um livro sobre uma pessoa que não tem sentimentos, ele tá ali o tempo inteiro forçando você a sentir alguma coisa. Eu não gosto muito dessa sensação, sabe? De quando eu sinto que o autor tá tentando me provocar alguma coisa, sabe? Alguma reação, algum sentimento. Não é uma coisa que eu gosto tanto, eu acho que a autora faz bastante isso ao longo da história. Faz sentido, mas ainda assim eu fiquei meio, né, vamos dar uma segurada um pouquinho. Mas acho que é isso. Como já está no meu horário, eu vou encerrar este update por aqui, este início de vlog por aqui, e aí a gente vai conversando pra ver se eu vou conseguir bater as minhas metas de finalizar o máximo de livros que eu conseguir até domingo. Torçam por mim. Eu não sei porque que eu fico inventando moda. Eu tô aqui pensando que eu precisava fazer, não um update, por isso que eu tô aqui agora, neste momento, falando com vocês, mas eu tô aqui pensando, gente, o que eu fui inventar de fazer desafio 24 horas? Primeiro que aqui no vlog eu não registrei absolutamente nada desse suposto desafio. Eu comecei a registrar para tentar fazer um conteúdo curto, para postar no Reels, enfim, nos Shorts aqui no YouTube. E eu vou postar, eu vou até o fim com isso, porque eu inventei e eu vou até o final. Mesmo que vai demorar basicamente 5 dias para eu completar as 24 horas. Eu sou uma vergonha, gente. Eu não sei o que eu invento de fazer esse tipo de desafio, sendo que eu sei que esse tipo de desafio não funciona comigo. Começando assim, este update num tom extremamente positivo, como podemos ver, né? Mas é isso, né, gente? A vida. Eu posicionei aqui meu celular pra gente conversar, porque eu quero mostrar coisas. Eu estou a fim de mostrar coisas e de falar da única leitura que eu finalizei, porque o mês acabou, né? Hoje é o último dia de novembro. Eu, sinceramente, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, por mais que, assim, eu tava com a intenção de ter mais coisas, assim, pra falar, mas eu não vou encerrar o vlog agora. Eu ainda vou trazer mais um update, porque eu estou com esperança de terminar mais um livro antes de encerrar esse vlog, porque eu simplesmente não quero passar mais um vlog lendo basicamente os mesmos livros, falando basicamente as mesmas coisas. Eu não quero levar esses livros que eu estou lendo no momento para outro vlog, porque eu mesmo já estou cansada de ficar imaginando vocês que estão assistindo. Tá, então vamos falar da leitura que concluí, que foi a minha releitura de um dia. O que eu posso dizer pra vocês é que este livro segue sendo 5 estrelas favoritado. Maravilhoso. Eu amei essa releitura, até mais do que eu esperava. Eu pensei que eu fosse encontrar mais defeitos, mais assim, coisas que poderiam me incomodar, mas isso não aconteceu. Eu realmente sou cadelinha de David Nicholls, sou cadelinha de Amy Dexter, amo esses personagens, amo a relação entre eles, amo absolutamente tudo. Praticamente não tenho, assim, nada de defeito pra apontar, porque até aquilo que eu posso, assim, às vezes sinalizar como algo que não é tão bem trabalhado, algo assim que possa ter me incomodado, não é suficiente para baixar minha nota, né? Porque tem isso também, né? Às vezes você acha uma coisa assim que você pode falar, ah, não gostei tanto disso, mas não chega ao ponto de querer me fazer diminuir essa nota nem para 4,5, sabe? De tanto é que eu amo esse livro. Eu agora pude fazer marcações, porque da primeira vez que eu li, eu não tinha o costume de fazer. Então, vocês podem ver aqui, eu acho, né? O tanto de coisas que eu marquei. Eu costumo marcar mais, assim, momentos importantes. Então, foi isso que eu fiz aqui. Marquei aqueles momentos, meus momentos favoritos, né? As frases mais impactantes. Do nosso grupo, que a gente tá fazendo
a leitura, né, a Buddy Read, no momento eu acho que ainda faltam 2 meninas pra terminar, mas pelo que eu vi, assim, no geral, todo mundo meio que gostou desse livro. Eu acho que tem 2 em especial que vão, assim, dar 5 estrelas ou favoritar, mas eu acho que as outras, assim, gostaram, né, teve uma das minhas amigas que comentou que gostou, mas que não tanto quanto eu, assim, né, esse livro não tocou tanto ela, né, o que é normal, né, gente, os livros, eles não vão sempre falar com as pessoas da mesma forma, né, cada um vai ter uma relação diferente com o livro, porque a gente tem histórias diferentes de vida, né, enfim, várias coisas que nem sempre vão conversar, né, com o livro, e também tem a questão da escrita, que nem sempre vai bater a escrita com o nosso gosto, então tem muito disso, assim, que pode impactar aí nas nossas opiniões sobre os livros, então eu só, assim, fico aliviada porque ninguém odiou, pelo menos eu acho que não, né, vamos ver quando as meninas que ainda não terminaram de ler se manifestarem lá, mas eu acho que ninguém odiou o livro e eu fico muito aliviada por todo mundo, pelo menos assim, ter achado uma boa experiência. E é isso, gente, eu sou muito fã, eu continuo recomendando muito esse livro. Eu acho que todo mundo que gosta de uma história bem escrita, uma história que é muito sobre vida real, precisa ler isso aqui. Eu não acho que esse livro ele é romantizado, eu não acho que ele é super fantasioso, assim, sabe? Ele tem algumas coisinhas, assim, um pouco convenientes em alguns momentos, algumas situações, alguns diálogos um pouquinho mais aquela coisa mesmo de livro de ficção ou de livro de romance, mas como um todo eu acho que é um livro que ele traz muita crueza, ele é muito verossímil, principalmente em relação aos sentimentos das pessoas. Eu acho que a gente consegue enxergar muito bem essas pessoas tomando essas atitudes e a gente consegue enxergar muito bem a personalidade desses personagens e os sentimentos deles. São personagens que você enxerga a evolução ao longo desses 20 anos, né, esse recorte que a gente tem nesses 20 anos da vida desses personagens. É tempo suficiente pra gente ver a evolução deles, ver as pessoas que eles vão se tornar, né, ao longo desses 20 anos. Tem sim muito drama, um livro bastante triste em alguns momentos, mas que também tem momentos muito bonitos. Ele tem momentos assim de muita reflexão, pelo menos pra mim, momentos em que eu me identifiquei muito, momentos em que eu, enfim, me enxerguei, né, principalmente na Emma, assim, em vários momentos. Eu fiquei com a mesma sensação do que quando eu reli Salmo para um Robô Peregrino, que é aquela coisa de você entender o que te fez favoritar aquele livro em primeiro lugar. Então, na releitura, eu consegui entender muito quem era, né, a Stephanie que leu esse livro, o que ela estava sentindo e por que tanta coisa conversou, né, com aquela versão de mim. E muitas das coisas ainda conversam comigo, algumas outras nem tanto, mas ainda assim eu consigo enxergar por que eu gostei tanto daquilo, sabe? Por que aquilo ali me tocou tanto, aquela cena, aquele diálogo. E isso é muito gostoso na releitura, né? Eu definitivamente preciso reler mais livros, porque não é uma coisa que eu faço com tanta frequência, e a gente, né, se pega sempre nessa coisa de quero ler mais, e preciso ler os lançamentos, e não sei o que, e a gente às vezes esquece que tem preciosidades, assim, que a gente ama, e que vale a pena, né, revisitar. Essa foi uma releitura extremamente proveitosa. Eu, como disse, continuo aí com essa mesma opinião de 5 estrelas favoritado. Eu tô muito animada pra assistir o filme com as meninas e também a série. Quer dizer, a série nem tanto, mas o filme eu tô bem empolgada pra assistir com elas. E a gente comentando, né, sobre as diferenças e as semelhanças. É isso, só fica realmente a minha recomendação pra todo mundo que gosta de romance que seja um pouco mais voltado pra vida real, pra situações muito reais, pra problemas muito reais. Ainda que a gente tenha aqui um personagem como o Dexter, que é um personagem meio descolado da realidade, eu acho que são personagens que, justamente pelo que eu falei dessa coisa do que a gente, da descrição que a gente tem daquilo que eles sentem, daquilo que eles pensam, eu acho que isso traz muita verossimilhança pro livro. São personagens assim que se completam, né, então tudo faz sentido no fim das contas. É isso, um dos meus favoritos continua sendo, e a recomendação segue aqui pra vocês, tá? Quem não lê um dia e tem interesse, por favor, leia. E como eu disse, além deste livro, não terminei mais nenhum. Eu tô aí andando com vários outros, eu pretendo terminar Slewfoot, eu vou ver se eu consigo terminar esse livro amanhã. É bastante ousada essa minha meta, mas eu vou tentar. E eu estou seguindo com o meu cronômetro, que inclusive eu não tô aqui pra mostrar pra vocês, mas eu acho que no momento ele tá em 15 horas, alguma coisa assim. E eu preciso ler um pouco hoje e tentar ler amanhã também, pra ver se eu consigo finalizar Slewfoot amanhã, porque eu preciso muito, gente. Tipo, já não tem mais graça, entendeu? A gente já vai virar o mês novamente, vamos entrar em dezembro, e eu ainda não finalizei esse livro, que eu comecei em outubro. É simplesmente revoltante, e não é um livro que tá lento nem nada, é simplesmente porque eu não tenho disciplina na minha vida, e sei que isso não funciona, e eu insisto em, de vez em quando, fazer isso, que é, né, passar do limite de livros simultâneos que eu consigo. Então, eu sei que eu não posso ler mais do que 3 livros ao mesmo tempo. 3 é o meu limite, e tem que ser sempre um livro físico, um e-book e um audiobook.
se eu invento de ter mais do que 2 livros do mesmo formato junto, não vai dar certo. E foi isso que aconteceu nesses últimos tempos, nessas últimas semanas. Eu tinha muito livro físico ao mesmo tempo, ou e-books, e aí foi tudo se acumulando e, sabe, aquela coisa que, assim, não funcionou. E aí eu fui me embananando aí nas minhas leituras, então eu preciso tomar as rédeas da situação. Tem 2 livros pendentes, que ficaram pendentes de novembro, agora vão entrar aí para esse mês de dezembro, e eu pretendo terminar pelo menos um deles também durante essa próxima semana, mas eu acho que vai ficar para um próximo vlog. A princípio eu vou terminar esse vlog assim que eu terminar a leitura de Slewfoot. Agora eu queria mostrar pra vocês algumas coisas, porque hoje teve piquenique literário, e depois que eu saí do piquenique, eu até acho que mostrei um takezinho, né, que eu comprei algumas coisinhas na feira que tava tendo lá, porque tá tendo a Flynn, né, e não vamos falar sobre Flynn, tá, gente, já falei muito sobre isso aqui no canal, mas o que eu queria falar é que tava tendo essa feirinha, sempre tem muitos artesanatos e muita coisa ali. Eu acabei passando em um das banquinhas ali, né, dos estandes, enfim, e conversei com uma menina e acabei comprando algumas coisinhas da loja dela, acho que o nome dela é Thaís. Agora, onde que eu enfiei? Não sei se vocês sabem, mas eu sou meio obcecada por coração anatômico, né? O coração parecido com ilustrações, assim, de coração, inclusive, né? E aí eu mostrei, né? Mas eu queria mostrar com um pouquinho mais de detalhes. Eu comprei um pingente de coração e também um marcador magnético. Ela também tinha alguns adesivos lá. Eu até pensei em comprar, mas aí eu tive que escolher entre o pingente e os adesivos, e eu acabei escolhendo o pingente, porque é uma coisa que eu sei que eu vou usar com bastante frequência. E é por isso que eu trouxe o pingente aqui pra casa. Só preciso agora comprar uma corrente. Eu vou comprar uma correntinha de prata pra poder colocar. E aí, lá no piquenique também, eu ganhei alguns brindes, porque eu participei de todos os encontros desse ano, né, e até o momento, até esse ano pelo menos, os organizadores, né, a Thaís e o Bruno, eles, que são meus amigos pessoais, eles sempre tinham essa tradição de entregar brindes para as pessoas que comparecessem a todos os encontros. Mas a Thaís já deu uma dica que parece que o negócio vai mudar, hein? Então, assim, dei sorte que eu consegui pegar pelo menos esse suposto último ano aí que a gente vai ter brindes, e eu ganhei um chaveiro. Esse aqui é o logo, tá, do piquenique. Então eu ganhei esse chaveiro com o nomezinho aqui, piquenique literário. E também ganhei uma eco bag. Essa aqui é tipo uma eco bag pra livro, sabe? Ela é um tamanho menorzinho assim, então é tipo pra livro ou Kindle. E eu fiquei muito feliz, porque eu também já ganhei um outro brinde, uma outra ocasião também de um ano que eu tinha ido em todos os piqueniques, que foi uma caneca. E geralmente eles dão essa caneca, mas eles não deram a caneca esse ano pra mim, porque eu já tinha. E aí depois que eu saí de lá, eu fui almoçar e também passei no shopping, porque o Anderson precisava pegar uns negócios lá no shopping, enfim, a gente precisava almoçar, e aí eu almocei por lá mesmo. E aí, gente, queria compartilhar com vocês uma obsessão que estou tendo no momento, que é uma personagem que eu acabei de descobrir, tá? Faz pouco tempo que eu descobri a existência dela, e eu já fiquei obcecada. Eu não sou muito fã de Hello Kitty, tá? Eu nunca tive essa pira de Hello Kitty, mas eu gostava muito daquele sapinho a gente falava Keroppi, eu não sei se é assim que a pronúncia é correta, mas eu sempre falei Keroppi, minhas amigas sempre falavam Keroppi, todo mundo falava Keroppi. Até porque a própria Hello Kitty já foi febre durante muito tempo, né? E ele, nossa, tinha várias coisas dele também, né, do sapinho, e eu tive minha fase ali na infância / começo da adolescência, em que eu era muito obcecada. E aí agora eu descobri uma outra personagem da Hello Kitty que se chama Kuromi, e eu estou, assim, simplesmente obcecada pela querida, porque ela é toda trevozinha, e ela tem como uma das cores principais dela o lilás. E se vocês não sabem, uma coisa muito importante sobre mim é que sou apaixonada, obcecada por roxo e lilás. Então agora eu estou querendo começar a comprar coisas da Kuromi, porque ela é tudo na minha vida. Então, deixa eu mostrar pra vocês umas coisas que, enfim, comprei e ganhei. Eu passei lá na Daiso e comprei 2 coisinhas. Eu comprei essa faixinha de cabelo, que tem a Kuromi bordada aqui. E é uma faixinha que eu comprei pra poder fazer skincare, porque é uma coisa que muitas vezes eu esqueço. E fico com o cabelo todo molhado, minha franja toda molhada, quando eu vou fazer skincare, ou encho meu cabelo de produto de skincare, porque eu esqueço. Ter uma faixinha ajuda muito. Eu até tenho uma, mas ela é muito vagabunda e ela fica, tipo, ela não segura nada no meu cabelo. E eu acho que essa aqui vai cumprir este requisito. E comprei um outro negócio que, gente, foi totalmente por impulso. Eu vi, eu achei bonitinho, falei assim, eu nem sabia o que era, eu olhei e falei, o que é isso? E aí eu percebi que era um porta-copo, e aí eu falei, vou levar, porque tava baratinho. E aí eu comprei um porta-copo da Kuromi, tá vendo? Ele é um porta-copo de, tipo, acrílico, assim, e é uma coisa que é útil, né, gente? Assim, foi uma compra por impulso? Foi. Porém, não deixa de ser uma coisa útil. E aí eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa que eu ganhei. Ganhei do meu marido. Simplesmente, ele, além de colocar aqui dentro da sacolinha da Kuromi, gente, juro, essa sacola é tudo, ela tem até glitter. Meu Deus, ela é perfeita. E aí, ele me deu essa necessaire enorme. Ela, não sei se vai parecer pra vocês, mas ela é bem grande. Ela tem 2 divisórias e ela tem esse chaveiro da queridinha, que está pelada, inclusive. Eu fico meio
meio assim com essa criatura pelada aqui, mas tudo bem. Como eu falei, ela tem 2 divisórias, então ela é muito grandona. E eu estava mesmo já há um tempo querendo comprar uma necessaire. Eu tinha falado pra ele, né? Ele falou, nós vamos na loja hoje e eu vou comprar pra você. Então, está aqui, gente. Presentinho que ganhei de meu marido. Eu tava reparando que assim, eu tenho muita necessaire, mas são todas minúsculas. Então eu tava precisando de necessaire grande, porque eu tenho uma outra que eu uso pra minha maquiagem, mas eu acho que eu vou passar tudo pra cá. Realmente essa aqui vai ser muito útil pra mim. E aí eu vou poder também me livrar, provavelmente, de algumas necessaires menores que eu tenho, assim, que estão ali apenas ocupando espaço. Muito feliz com esse meu presente. E uma coisa que eu esqueci de falar é que realmente o nome da menina lá dos que eu comprei, os negocinhos de coração, é Thaís mesmo. E ela até deu um cartãozinho aqui pra mim. E depois eu vou deixar aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada no trabalho dela. Eu achei muito bonito, assim, algumas coisas. Ela tem vários desenhos, assim, várias ilustrações de plantas, insetos, né, borboletas. É super bonito, assim, eu gostei bastante do trabalho dela. Fiquei com vontade de comprar mais coisa, mas não estava podendo, né, então a gente faz o que a gente pode. E eu acho que este update já está longo o suficiente, então eu vou parar de falar, tá, porque eu acho que eu já falei demais. E eu tenho coisas para falar sobre os últimos acontecimentos relacionados àquele vídeo do Paulo, que aquilo ali tudo escalonou para uma outra situação, e eu acho que eu preciso falar sobre isso. Quando eu comentei sobre aquele vídeo no meu outro vlog, no meu último vlog, ainda não tinha rolado, né, todo aquele desdobramento. Quero fazer um complemento às coisas que eu comentei naquele outro vlog, e eu vou deixar isso pro próximo update, que provavelmente será o último, mas como eu já falei demais, então eu vou parando por aqui, tá? Espero que eu consiga terminar Slewfoot, porque tá realmente uma palhaçada o tanto de tempo que eu tô lendo esse livro. Eu pisquei e já é quinta-feira. E já chegou o momento de finalizar esse vlog. Como sempre acontece, eu não estou finalizando o vlog quando eu gostaria, porque eu queria ter finalizado ontem, mas eu preferi concluir a leitura que eu tava fazendo. Eu achei que eu fosse terminar ontem, mas não deu, então eu terminei hoje, e aí deixei pra fazer esse encerramento aqui do vlog, já com essas 2 leituras concluídas. Além das leituras concluídas, eu também tenho algumas outras coisas pra comentar com vocês sobre acontecimentos aí do mundo literário, né? E também, além disso, mostrar os últimos livros que entraram aqui pra minha coleção, porque vocês viram que eu fui ao sebo essa semana, e aí eu fui vender alguns livros, eu deixei uma pilha de livros lá, e acabei voltando com alguns também. Então eu vou começar já falando sobre esse assunto que tá muito presente aí nos últimos tempos aqui no nosso meio literário. Eu tinha comentado sobre isso, mas foi sobre uma outra perspectiva, no último vlog, em que eu falei sobre aquele vídeo do Paulo Hatz, em que ele falava sobre a gente ampliar os nossos horizontes literários, ler mais livros, ler com mais diversidade. Inclusive, por falar em vídeo, se vocês estão me vendo aqui maquiada, porque daqui a pouco eu vou gravar um vídeo, então por isso que eu estou aqui toda montada, tá? Eu tinha comentado, né, algumas coisas sobre esse vídeo, a minha opinião, que eu ainda mantenho a mesma, tá? Eu realmente concordo com esse ponto de vista, de que a gente precisa sim ampliar um pouquinho as coisas que a gente lê, principalmente quando a gente fala de diversidade. A gente precisa não só variar os gêneros que a gente lê, mais importante do que variar gênero, é importante a gente variar as vozes que a gente tá lendo, porque você pegar uma romantasia escrita por uma mulher branca estadunidense é totalmente diferente de uma romantasia escrita por uma mulher negra LGBT que vive num país fora desse eixo Estados Unidos e Europa. É muito diferente, são vozes completamente diferentes, porque são pessoas que têm vivências completamente diferentes e que vão trazer essas vivências em seus livros. Vai tirar você desse mesmo padrão, se você só lê pessoas brancas, por exemplo, e estadunidenses ou europeias, enfim. Quando você vai ler alguma coisa desses outros continentes que não são tão comuns, né, ou América do Sul, enfim. Quando você lê sobre essas outras perspectivas, você amplia também muito a sua visão de mundo. Então eu concordo ainda assim com esse ponto, eu não mudo a minha opinião quanto a isso. O que aconteceu depois desse vídeo, eu acho que tem muito conteúdo já sobre isso, eu vou resumir aqui, porque eu acredito que todo mundo praticamente que acompanha essa nossa bolha aqui literária tá sabendo desses acontecimentos, mas resumidamente o que aconteceu é que depois daquele vídeo, que foi o vídeo que começou tudo, depois teve um outro vídeo também que o Paulo gravou, mas enfim, esse primeiro vídeo ele tava falando sobre esse assunto, e algumas pessoas ficaram incomodadas porque, por causa de alguns termos que ele usa, né, ele chama as pessoas de tontas, falando que a gente tá emburrecendo quando a gente lê determinados livros, e algumas pessoas se ofenderam com isso e vieram cobrá-lo pra falar sobre
questão de racismo que está rolando ainda, infelizmente, lá no Pinterest. Uma conta estava pegando fanarts de pessoas, de livros nacionais que tinham pessoas não brancas, né, geralmente pessoas negras. Essas fanarts, essa pessoa estava transformando essas fanarts em fanarts com pessoas brancas. Então, assim, um negócio extremamente lamentável. Teve todo um desenrolar sobre essa história. Eu sei que ela ainda está acontecendo, essa conta ainda está ativa. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não vi nenhum posicionamento do Pinterest sobre isso, porque as pessoas que denunciam essas postagens do Pinterest falam que essas postagens não estão indo contra as diretrizes do Pinterest. Então, assim, tá um rolo realmente muito grande. Aconteceu essa situação e aí as pessoas estavam cobrando o Paulo, porque, você fala sobre polêmica, mas você não fala sobre questões raciais, enfim, que estão acontecendo aqui no nosso mundo literário. E aí as pessoas estavam cobrando muito ele, né, depois desse primeiro vídeo. Nessa dele responder as pessoas que estavam cobrando, ele acabou respondendo um comentário da Gi Alves, que é uma autora que é negra, uma autora nacional, que é negra, e ela estava cobrando justamente esse posicionamento dele, ou enfim, esse conteúdo que ele deveria fazer, e realmente, assim, cobrando que ele fizesse algo sobre essas questões, principalmente, acredito que pelo alcance dele, né, e tudo mais. E aí ela, né, ainda perguntou, porque se eu não me engano, foi um comentário que foi deixado, inclusive, no dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, e perguntando, né, o que ele estava fazendo, né, pela comunidade, ou nesse dia importante, né, por que não tinha nenhum conteúdo relacionado a isso. E aí a resposta do Paulo, que foi o que fez surgir todo esse movimento que tá tendo nas redes sociais nos últimos tempos, foi uma resposta, além de infeliz, sim, que veio de um lugar de racismo. Então, a gente precisa, né, falar as coisas como elas são. Você usar algo que você fez em prol da comunidade negra, enfim, em prol de uma minoria, como algo que você precisa destacar para mostrar que você é uma pessoa aliada. Nossa, olha só o tanto de coisas que eu estou fazendo aqui pela comunidade. E foi justamente o que ele acabou fazendo nessa resposta. Ele falou assim, olha, eu ajudei um autor negro a publicar um livro, e você, o que fez? Só que essa resposta foi direcionada a uma pessoa negra, que é uma autora publicada, inclusive, de maneira tradicional. Ela é publicada pela Seguinte, se eu não me engano. Então, é uma pessoa que tá ali tendo a sua representatividade no meio editorial, que para as pessoas que fazem parte de minorias, e principalmente minorias raciais, é algo muito difícil de conseguir, e ela conseguiu, ela tá ali ocupando lugares, e ele direcionou essa resposta a ela. Então, a partir disso, vários comentários, várias pessoas, né, vieram denunciando isso. Seria uma resposta muito infeliz se fosse para qualquer pessoa, mas quando a gente coloca essa resposta nesse contexto para uma pessoa negra, não tem como não chamar de racismo. Depois o Paulo acabou fazendo um vídeo em que ele falou sobre essa questão do Pinterest que aconteceu, falou sobre algumas outras situações e lá no final do vídeo ele veio se desculpar sobre esse comentário, alegando que, né, ele não sabia quem era Gi Alves, ele não sabia que ela era uma autora negra, e assim, ele realmente não tem obrigação nenhuma de saber quem são todas as pessoas do mundo, ainda que ela seja uma autora e enfim, ele seja uma pessoa que produz conteúdo literário, enfim, ele não tem a obrigação de saber. Mas a gente entende que, se você vai dar uma resposta, né, com esse conteúdo, com esse contexto, é interessante você saber para quem você está respondendo. Eu acho que, assim, foi uma falha muito grande de não ter ido atrás de saber, mas eu tô falando, independentemente se a pessoa para quem ele direcionou essa resposta, independentemente dela ser branca, negra, não importa, é uma resposta muito ruim, gente, é muito ruim. Foi uma situação realmente muito que acabou escalonando, né? Eu acho que foi uma situação que começou num lugar e acabou escalonando para uma outra situação, que é o que está sendo discutido hoje. Muitas pessoas também criticaram esse posicionamento dele, né, essa desculpa dele, porque é isso, né? Você reconhece que você errou, mas assim, é um reconhecimento que acaba sendo falho porque você não reconhece que aquilo foi uma atitude racista e só porque você não sabia que a pessoa em questão era negra. Dito tudo isso, que eu tentei resumir, não sei se eu consegui resumir muito bem, eu fiquei, né, refletindo muito, assim, eu assisti muitos conteúdos, eu até também postei algumas coisas nos stories, eu acho que a gente acaba entrando num ponto em que a gente fica se repetindo muito, né, mas eu acho que o resumo é, assim, a gente precisa ouvir, né, foi o que eu falei lá nos stories, a gente precisa ouvir, e isso falta muito pra gente nesses momentos, porque ninguém que é minimamente decente, que é uma pessoa minimamente decente, quer ser chamado de racista. Porque aqui no Brasil ainda a gente tem o agravante de que o racismo é crime. Então, você não quer ser colocado como uma pessoa criminosa, né? Então eu entendo a gente ficar com esse medo, a gente ficar com essa coisa de tipo, putz, como assim vocês estão me chamando de racista? Só que a gente tem que entender que enquanto pessoa branca aqui no Brasil, a gente já é racista por si só, assim. Simplesmente por existir aqui nesse contexto moderno aqui do Brasil, a gente já é racista. A gente vive num contexto de sociedade que é racista. Então, admitir isso é o primeiro passo. Quando eu venho aqui e falo, não, eu estou numa sociedade racista e isso faz de
de mim também uma pessoa racista, eu não tô dizendo que eu sou criminosa, mas é você entender que muitas das nossas atitudes, muitas das nossas falas acabam ficando ali nesse lugar de racismo, porque é isso, essa sociedade que a gente vive. Eu sei que é difícil, eu sei que é bem complicado realmente você admitir isso, mas não tem o que fazer, a gente precisa reconhecer, né, quando esse tipo de situação acontece. E ainda que eu concorde com algumas pessoas que falam que realmente algo que começou, né, pequeno se tornou algo muito maior, também eu entendo que é necessário, né, a gente transformar essas coisas em algo maior. Porque a gente não tá falando de uma polêmica. A gente não tá falando de uma briguinha, a gente tá falando de algo muito sério. E eu vi muitos criadores de conteúdo negros, né, não brancos em geral, se pronunciando sobre isso, mas principalmente os criadores de conteúdo negros, e eu vejo que eles estão extremamente cansados. Eu acho que o cansaço é o que mais representa as pessoas que produzem conteúdo, principalmente aqui no meio literário. Porque a gente, todo ano, a gente tem, não um, não dois, mas vários casos. Acontece todo ano, todo mês, praticamente. E eu fico imaginando essas pessoas querendo produzir o conteúdo delas, e elas não conseguem produzir o conteúdo delas em paz, porque elas têm que ficar parando tudo que elas estão fazendo pra falar sobre essas situações. É por isso que a gente precisa refletir, a gente precisa sim transformar isso em algo muito grande, pra ver se, né, em algum momento a gente consegue pelo menos diminuir essas situações, fazer com que elas aconteçam cada vez menos, porque não é a realidade atual. E eu imagino realmente como deve ser cansativo, porque até pra gente aqui que tá só comentando sobre o ocorrido já é cansativo, imagina pra quem tá vivendo isso, pra quem vive isso todos os meses, todos os anos, o tempo inteiro vivendo isso, sempre tem alguma pessoa passando por isso, e aí toda a comunidade não branca, negra, enfim, precisa se unir pra falar sobre isso, porque, né, a partir do momento que uma pessoa sofre isso, isso afeta todo mundo. Não tenho muito o que trazer aqui de super inovador ou trazer pontos de vista assim que vão, nossa, acrescentar muito para a discussão. Eu realmente só queria comentar que assim, é isso, a gente precisa ouvir, a gente precisa dar voz para as pessoas certas também, sabe? Nessas situações, porque eu vejo muita gente aplaudindo produtores de conteúdo brancos que estão falando sobre o assunto, ao invés de ir lá dar o seu engajamento, o seu like, o seu comentário, enfim, para os produtores de conteúdo negros, que são as pessoas que são diretamente afetadas por essa situação. Então, a gente deve, eu acho que, direcionar o nosso olhar para essas pessoas. Não sou eu e não são as outras pessoas brancas que precisam de aplauso. A gente precisa direcionar o nosso olhar e o nosso engajamento, principalmente, e o nosso apoio, e para quem pode, até mesmo apoio financeiro. A gente precisa direcionar isso para essas pessoas que fazem parte dessas minorias e estão falando sobre isso. E só um ponto também que eu acho que é importante a gente pensar é não só o que a gente consome, né? A gente também tem que analisar tudo que a gente consome, a gente tem que incluir diversidade em tudo que a gente consome, nos nossos livros, filmes e séries, enfim, todo tipo de conteúdo que a gente consome. As pessoas que produzem conteúdo também é muito importante a gente consumir outras vozes e não só as mesmas pessoas de sempre, mas também, gente, é bom a gente dar uma olhada ao nosso redor e ver quem são as pessoas com quem a gente convive. Eu acho que isso também é muito importante, porque se a gente só convive com o mesmo tipo de pessoa, com pessoas que são cópias da gente mesmo, e isso falando, obviamente, de pessoas que não fazem parte de minorias, tá? Eu tô falando de pessoas mais dentro do padrão, assim, então se você é branco, cis, hétero, enfim, você precisa sim também conviver com pessoas que não são cópias de você. Eu acho que isso é muito importante, tá? Porque isso não vai impedir, mas evita que você às vezes fale besteiras, que você faça besteiras, porque você tem ali pessoas para conversar com você sobre esses assuntos e você também tem o ponto de vista dessas pessoas. Não é que uma pessoa LGBT vai falar por todas as pessoas LGBTs do mundo, uma pessoa negra vai falar por todas as pessoas negras do mundo, mas você conviver, você conversar, você ter essas pessoas presentes na sua vida faz com que você também amplie a sua visão de mundo, né? Isso não só na ficção ali, no que você consome de conteúdo, mas na sua vida real. Isso é muito importante também. Porque se você só convive com pessoas que são cópias de você, né, que visão de mundo você vai ter diferente? É um pouco difícil, porque aí você só tá ali convivendo com pessoas que são ecos. Tudo que você falar, elas vão ecoar e pronto, porque todo mundo tendo meio que a mesma vivência, sabe? Todo mundo vem de um mesmo background. Se não tem ninguém pra ter alguma visão diferente, você vai acabar repetindo sempre as mesmas coisas e nunca vai ter ninguém pra tocar no seu ombro e falar assim, então, isso aqui que você fez não foi legal. Sabe aquela coisa de quando a gente fala assim, nossa, não tinha um amigo pra avisar? É nesses momentos que a gente precisa refletir também as pessoas, com quem a gente tá convivendo, quem são as pessoas que fazem parte do nosso círculo. Eu não falo só, gente, círculo de amigos super próximos, assim, mas assim, pessoas com quem você conversa na sua vida em geral, entendeu? Acho que já me estendi até mais do que eu gostaria, porque, como eu falei, né, muita gente tá falando sobre esse assunto, mas eu acho importante também falar pra não ficar só aquele meu primeiro comentário e parecer que eu ignorei a situação. Como aqui no YouTube eu sinto mais essa liberdade de falar, então quis tirar esse tempinho pra conversar sobre esse assunto com vocês. Agora eu queria falar sobre os livros concluídos. Eu concluí 2 livros,
Vamos começar falando de coisa boa, tá? Slewfoot, eu nem acredito que esse momento chegou. Eu realmente finalizei esse livro depois de muito tempo, porque era pra esse livro ter sido finalizado em outubro, mais de um mês aí de leitura. Já passei por muitos momentos de vergonha, porque essa aqui era uma buddy read que eu fiz com o G. Ele terminou, ó, já faz muito tempo. Ele terminou acho que no começo de novembro, então realmente ele ficou esperando uma opinião minha durante muito tempo. Mas finalmente chegou o momento e eu tô muito feliz de ter concluído esse livro. Eu gostei bastante dessa leitura, eu acho que foi uma leitura muito proveitosa, ainda que eu tenha levado muito tempo. Às vezes a gente, né, fica ali muito tempo lendo um livro, ele acaba às vezes perdendo um pouco, né, daquele brilho, aquela coisa de, ai, que leitura boa e tal. Mas não aconteceu, eu assim, do começo até o fim, eu gostei bastante da leitura como um todo. Eu achei sim que o livro se estendeu um pouquinho, tá? Um pouquinho, assim, poderia ter umas 50, 70 páginas a menos, que eu acho que não perderia em nada a história. E no fim das contas eu fiquei com uma nota de 4.25, poderia dar 4,5 também, mas acho que eu fechei com 4.25. É um livro, assim, que vai entrar pelo menos nas minhas menções honrosas, mas eu acho também que ele tem grande chance de entrar pra minha lista aí dos melhores livros do ano. Não foi um livro que me surpreendeu, tá? Eu tava até conversando com o G sobre isso, ele tinha comentado que ele se surpreendeu, assim, com os rumos que o livro tomou no final. Não aconteceu comigo. Tudo que aconteceu aqui já eram coisas que eu imaginava, que eu esperava, porque eu acho que essa é uma história que tem como você pensar os rumos que ela vai tomar, sabe? Qual vai ser a estrutura da história, pra onde ela vai. Então, pra mim, não foi nada, assim, de grande surpresa, mas isso não tira, de maneira alguma, o brilho desse livro. Ainda assim, eu acho que o Bron fez um ótimo trabalho em construir essa história de uma mulher ali que começa em uma situação que ela passa, né, diversos momentos ali, diversas situações de humilhação, né, vivendo nesse mundo extremamente patriarcal, religioso, hipócrita, enfim, e aí ela acaba se descobrindo no meio desse caminho e, por que não, né, se vingando de pessoas que fizeram todo esse mal na vida dela ali no início da história. Então é uma história, assim, que tem como eu disse, um desenvolvimento que eu já esperava pelo tema aqui, né, pelos temas que são tratados. A gente vai falar, como eu já disse, de um mundo muito patriarcal, então eu já cheguei a falar da sinopse desse livro em alguns momentos aqui em outros vlogs, mas é isso, a gente tem uma mulher que vive ali no século XVII, num contexto muito religioso, né, e ela é uma pessoa que vai um pouco contra isso, é uma pessoa que não se conforma muito com a situação em que vive, de ter que ser essa mulher submissa, de ter que ser essa mulher que tá sempre falando sim, senhor pra tudo, e que tem que cumprir o papel dela, que a sociedade espera. Ela não é muito essa pessoa. E aí ela acaba entrando em contato com essa entidade, e eles vão formar ali uma aliança, eles vão formar uma amizade, de certa forma, e essa entidade também tem um enredo de descoberta, né, de se entender também. Então a gente meio que tem dois personagens tentando se entender, cada um à sua maneira, cada um num contexto, mas a gente tem a protagonista Ábita que tá tentando se entender e se descobrir, não só enquanto mulher, mas também qual é o papel dela no todo ali da situação que ela vive, da sociedade, né, dentro da sociedade que ela vive. E a gente também tem essa presença dessa entidade, o Slewfoot, que também vai ter outros nomes ao longo da história, e ele quer também se entender, se descobrir, entender se ele é ou não um demônio. O que que ele é? É um demônio? Ele é um deus? Ele é o quê? Eu acho que é uma perspectiva diferente, isso é uma coisa que eu acho que eu não esperava no livro, sabe? Eu achava que essa entidade, ela seria meio que o Luke de Ed La Rue, sabe? Que já sabe quem é e já tem ali os seus poderes, as suas coisas, e aqui não é muito o caso. A gente vê uma entidade que tá um pouco perdida e tentando realmente se entender, e aí acho que por esse motivo também ele acaba fazendo essa amizade com a Ábita, que tá passando por um momento também de estar meio perdida, e num momento em que ela meio que perdeu tudo, e ela precisa se reerguer e encontrar o seu caminho. É isso, acho que eu não tenho muito assim o que falar, porque, como eu disse, acho que falando mais do que isso, a gente acaba já entregando até muito da história. É uma história que vai falar sobre empoderamento feminino dentro desse contexto, né, do século XVII, vai falar sobre vingança, vai falar sobre female rage, sabe, a raiva feminina, vai ter bastante disso aqui, principalmente mais no final. Você vai passar muita raiva, principalmente se você for mulher. Tem cenas aqui um pouquinho pesadas, assim, tem alguns gatilhos, algumas questões aí ligadas a abuso, ligadas também a maus tratos contra os animais, uma cena assim que me deixou bastante chateada, né, fiquei bem abalada, mas também tem muita coisa assim contra a mulher, mas eu ainda achei que o Bron, ele conseguiu escrever essas cenas sem virar pornô de tortura, sem virar um negócio extremamente explícito e desnecessário de mulheres sofrendo, sabe, cenas de mulheres sofrendo. Eu acho que ele conseguiu trazer assim um nível ok, pra não ficar algo explícito demais. Ele poderia ter ido por esse caminho, afinal de contas, homem escrevendo mulher é sempre complicado, mas eu acho que ele conseguiu encontrar ali um equilíbrio, sabe, pra não ficar algo muito, muito pesado, muito na sua cara, muito explícito, e mesmo sem ser tão explícito, já me causou assim, sabe, até um embrulho no estômago. Foi realmente muito difícil de ler algumas cenas, porque, né, por ser mulher é muito mais difícil, mas ainda
assim, acho que o Bron fez um bom trabalho. Eu cheguei a ver um comentário de uma pessoa que não gostou desse livro, falando que ela não gostou de como as mulheres foram representadas aqui, mas sinceramente eu não sei o que a pessoa esperava. Nesse contexto aqui, não tinha muito como representar as mulheres de maneira diferente. A gente não vive aqui num mundo em que as mulheres são super empoderadas e elas fazem o que elas quiserem, tipo, não é assim. E a gente justamente tem uma protagonista que vai contra isso. Então, achei que o Bron fez um bom trabalho, não tenho nenhuma crítica com relação a isso, assim, achei que foi muito bem feita aqui essa representação feminina. E é isso, tô muito feliz de ter concluído essa leitura. Agora a gente vai falar sobre coisas ruins. Me desculpa, tenho más notícias, mas eu li Futility, terminei Futility hoje de manhã na academia, porque eu estava ouvindo o audiobook. E assim, já digo pra vocês que se não fosse o audiobook, eu não teria finalizado essa leitura. Eu teria com certeza abandonado se eu estivesse lendo no e-book. Porque, meu Deus, que livro insuportável. No meu coração eu sinto vontade de dar uma estrela. E provavelmente é essa nota que esse livro vai levar, no máximo 1,5 estrelas. Mas acho que nem isso, sabe? Sinceramente, um dos piores livros do ano. E eu tava me sentindo muito mal de não estar gostando desse livro. Só que aí eu fui assistir a discussão, porque essa leitura foi uma leitura do Clube do Livro da Keila. E sempre tem as discussões, né, todo mês, tal, lá em live no YouTube. E aí eu fui assistir e recebi alguns spoilers, porque eu falei assim, gente, eu tô querendo muito abandonar esse livro. Realmente só não abandonei porque faltava pouco pra eu ler. E eu falei, não dá pra colocar no 2.0 lá e vamos que vamos, sabe? Lá na discussão que eu vi, tinha muita gente falando que não tinha gostado. Muita gente abandonou esse livro, então eu não me senti tão mal por não ter gostado. Porque assim, ufa, eu não sou a minoria. Muita gente realmente não gostou, muita gente deu menos de 3 estrelas e muita gente nem continuou, principalmente depois do segundo capítulo. E esse é um ponto. Se você por acaso se interessar em ler esse livro, saiba que se você não gostou dos 2 primeiros capítulos, pode desistir, tá? Porque dali pra frente é só ladeira abaixo. Já estou pensando que provavelmente esse vídeo não vai ser entregue pra ninguém, porque eu vou ter que falar sobre umas coisas aqui, mas não tem jeito. Se eu não falar de forma explícita, vocês não vão entender do que eu tô dizendo, do que eu tô falando. Então vamos lá. O primeiro capítulo, ele basicamente vai falar sobre pênis, e o segundo capítulo vai falar sobre peidos, sabe? Gases. É isso. É o primeiro capítulo sobre esse assunto, o segundo sobre esse assunto. E assim, eu também não sei como é que eu sobrevivi, e como que eu falei assim, não, tá ótimo, vou continuar. Eu realmente deveria ter abandonado nesse ponto, porque é um livro que fala muito sobre fluidos corporais, ele fala muito sobre, né, a genitália masculina, e assim, olha, não me apetece, tá? Se você gosta de ler sobre isso, vai fundo, porque não foi pra mim. É claro que tudo isso é de uma perspectiva de terror, tá? A gente tá falando aqui de um livro que é terror, que é mais para esse aspecto mais do grotesco, então não é uma descrição apenas anatômica da situação, é uma descrição que vai mais para esse lado do horror. Tenha isso em mente, a gente não tá falando aqui de forma positiva sobre essas coisas, e nem de forma científica, sei lá, a gente tá falando de um ponto de vista mais de horror, tá? Então uma coisa meio Grady Hendrix, assim, só que, nossa, eu tava muito cansada, a gente não aguentava mais ouvir a palavra pênis, meu Deus do céu. E assim, faz sentido porque uma das protagonistas desse livro, ela mata homens e ela corta o órgão masculino e ela faz coisas depois que ela corta, tá? E por coisas você pode entender o que tá na capa do livro. É isso que ela faz. Então tem isso. E essa questão, pra mim, poderia ser ótima. Gente, uma das minhas histórias da ficção favoritas é Sweeney Todd. Eu amo esse filme. Tem, inclusive, um livro aqui em casa que eu quero muito ler. E Sweeney Todd também tem um rolê, né, disso aí, de você servir tortas com carne suspeita. Então tem isso também nesse livro. É algo que eu acho interessante, digamos assim. Gosto de ler isso na ficção, pelo amor de Deus. Do jeito que foi feito aqui, não gostei. Não gostei da escrita. As personagens, elas são personagens extremamente detestáveis. E eu não tenho problema com isso. Eu gosto de ler personagens que não são feitos pra gente gostar. Mas eu acho que tem um limite. E esse livro passa de todos esses limites. Porque essas pessoas não são simplesmente pessoas que a gente não gosta. Elas são, tipo, os piores seres humanos que já pisaram na Terra. Então, é muito, muito difícil. A gente tem 2 pontos de vista principais, que são o ponto de vista da tia e da Claire. A Claire é uma mulher branca, britânica, que está vivendo na Nigéria. E a gente tem a tia, que é uma mulher nigeriana, negra, que mora lá e tem esse restaurante, e aí ela mata as pessoas e, enfim, mata os homens e faz essas coisas aí com os órgãos dos homens. E a Claire, ela vai entrar em contato com a tia por determinadas situações ali, né, o destino das duas vai se cruzar, e também vai ter um rolê, gente, de troca de corpo. A troca de corpo que acontece não isso é meio que um spoiler, mas assim, sinceramente, não vai fazer a menor diferença. A troca de corpo não é entre essas duas pessoas, tá? É entre a Claire e uma outra personagem. Isso está escrito, tá? Na sinopse do livro, no blurb ali na capa do livro, tá escrito, então não tô dando nenhum grande spoiler aqui, mas eu acho que eu não tinha lido isso, então foi uma coisa que me pegou de surpresa quando acontece a troca de corpo, porque assim, olha, mas uma coisa assim que ali eu acabei ficando interessada novamente, sabe? O livro já estava perdendo meu interesse, mas eu acabei ficando interessada por ele de novo depois
depois que essa troca de corpo aconteceu, porque eu acho a história de troca de corpo bem interessante. Mas, mesmo assim, olha, eu acho que essa, na verdade, foi o único ponto positivo desse livro, foi essa troca de corpo, porque a gente tem uma mulher branca trocando de corpo com uma mulher negra, e essa mulher branca é a pior pessoa do mundo, então ela é extremamente preconceituosa, racista, péssima, e ela é aquele tipo de racista que ela é racista e ela namora com um homem negro, então assim, ela é o pior tipo de pessoa, mas ela troca de corpo com essa menina negra, que é linda e maravilhosa, então ela tem essa vivência, ela começa a ter essa vivência, né, de estar no corpo dessa mulher negra, que por mais que ela tenha uma certa repulsa por ela ser racista, é uma mulher linda, é uma mulher jovem, e a Claire já não é uma mulher jovem, né, ela tem mais de 50 anos, ela tem 50 anos, uma coisa assim, então tem muito esse contexto, assim, esse embate, né, de ideias, mas, gente, não foi o suficiente pra me fazer gostar desse livro, porque como eu disse, eu não gostei da escrita, eu não gostei de estar na cabeça da tia, eu achei a tia, assim, sabe, uma pessoa que me deixava agoniada, porque eu sentia que ela era extremamente repetitiva, ela estava sempre falando as mesmas coisas, sempre, sabe, girando em círculos sobre os assuntos. Eu senti que a história dela não vai pra frente, porque ela tem um objetivo, mas mesmo ela tendo um objetivo em mente, pra mim, ela fica andando em círculos o tempo inteiro. E estar na cabeça dela, naquele monólogo interno, foi insuportável, eu não aguentava mais ouvir aquela mulher falando a mesma coisa o tempo inteiro. E a Claire é uma pessoa péssima, né, porque basicamente ela ofende 50 minorias a cada 10 frases que saem da boca dela. Então, também muito difícil estar na cabeça de uma pessoa que é tão podre quanto a Claire. Tem as suas questões ali que eu poderia, né, ressaltar aqui como coisas positivas, como essa questão da troca do corpo, que eu achei legal. E também tem, né, as cenas gore ali, tem algumas cenas de assassinato, coisas assim, que você fica assim, legal, tal, né, do ponto de vista do terror, né. Mas fora isso, sinceramente, olha, um dos piores, se não o pior livro do ano. Eu realmente odiei essa leitura. Era pra ter abandonado no segundo capítulo, quando ela ficou falando de peidos. Eu devia ter abandonado. Agora, vamos encerrar este vlog, pelo amor de Deus, e vou mostrar pra vocês os livros que chegaram aqui em casa. Começando por comprinhas da Black Friday, né? A gente teve aí já Black Friday. Eu não me lembro se eu comprei esses livros no dia da Black Friday, mas eu acho que não. Acho que ainda tava no esquenta. Esses livros abaixaram bastante, eu consegui com, então tava valendo bastante a pena. E o primeiro deles é Catábases, da R.F. Kuang. Eu, sinceramente, acho que eu queria ler Babel antes desse aqui. Mas eu acho que eu vou acabar passando esse aqui na frente, porque sigo com o meu objetivo de ler meus livros físicos, né? Então, como eu não tenho Babel físico, então eu vou provavelmente ler esse aqui antes de Babel, nem tirei o plástico dele ainda. E o outro também é um livro que ouço falar demais, assim, todos os livros desse autor são muito bem comentados aqui no nosso meio literário, né, as book reads e tudo mais. Imagens Estranhas, do Ketsu. Esse aqui tava mais barato que o Casas Estranhas. Antes, o que tava acontecendo era o oposto, Casas Estranhas tava mais barato, mas esse aqui, por causa do cupom e tudo mais, acabou ficando mais barato, então resolvi pegá-lo. E também um livro que eu quero muito ler, é um livro super curto, acho que eu vou ler muito rápido, então tô bastante feliz aí com essas duas aquisições. Esse aqui andava muito caro, esse livro, ultimamente. E aí, por causa do cupom, eu acabei conseguindo um bom preço nele. Ambos estavam em torno de R$30, então realmente, a gente considerando os preços que os livros estão hoje em dia, valeram muito a pena esses dois aqui. E agora sobre as aquisições do sebo, que eu fui lá no Belo Sebo, inclusive, gente, Belo Sebo, melhor sebo de São José. Esse sebo vende online também, então eu vou deixar aqui o link, né, o site do Belo Sebo, pra vocês entrarem lá, porque, gente, o melhor sebo aqui da minha cidade, um dos melhores sebos que eu já vi. É um sebo, assim, que tem bastante coisa nova, bastante coisa atual, assim, muitos livros atuais. A Rai, que é a proprietária do sebo, ela é maravilhosa, uma pessoa super querida. Eu gosto muito de fazer trocas e vendas de livro lá. Então eu fui lá vender alguns dos meus livrinhos e eu tinha já um crédito com ela, então eu acabei também pegando alguns livros usando o voucher que eu tinha com ela de uma troca que eu fiz um tempo atrás. E aí eu peguei 4 livros, tá? O primeiro foi esse aqui, Filha da Profecia. Esse aqui, na verdade, é o terceiro livro dessa série Seven Waters. E eu não li nem o primeiro, que é o Filha da Floresta, se eu não me engano. Uma amiga minha, Juliana, é apaixonada por essa série, já me recomendou inúmeras vezes. Mas esses livros, eles são bem difíceis de encontrar e eles são muito caros também. Então eu aproveitei pra pegar, porque, né, por ser sebo, o livro tava bem mais em conta do que a gente encontra o livro físico novo por aí. Mesmo ele sendo o terceiro, eu tenho o primeiro, ainda falta pegar o segundo, mas eu tenho intenção de ler essa série, eu acho que é uma série que eu vou gostar, então estou aí apostando e por isso já comprei o terceiro livro. E os outros 3 livros que eu trouxe lá do sebo são livros que fazem parte da mesma série, a trilogia completa do Stieg Larsson, a trilogia Millennium. Então a gente tem aqui Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que eu já li, A Menina que Brincava com Fogo, que eu também já li, e A Rainha do Castelo de Ar, que é o único que falta, né? Eu ainda não li esse último livro, o que, sinceramente, gente, eu não sei, eu realmente não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Como que eu abandono a série nesse segundo livro, que tem um cliffhanger no final, um super cliffhanger, inclusive? Eu realmente não sei o que tá passando pela minha cabeça. Lembrando aqui de quando eu li esses 2 primeiros livros, eu li emprestados de um amigo meu, e ele pediu de volta, então eu não tinha terminado ainda a série, ele pediu de volta e ficou faltando só esse terceiro, mas agora, em
encontrei lá no sebo. Esses 2 primeiros estão ótimos, né? Vocês podem ver aqui que estão num ótimo estado, inclusive o Filho da Profecia tá praticamente novo. Esse aqui tá um pouquinho mais judiado, tá? Ele tá meio, né, não tá tão novinho assim, mas por dentro as páginas estão muito, muito boas, assim. É só mais uma sujeirinha aqui por fora. Vamos ver se ano que vem eu concluo essa série. Inclusive tem uma amiga minha, Eide, que já me chamou pra ler essa série várias vezes, porque também falta só o 3º livro pra ela. Então, assim, não tem muita desculpa, sabe, gente? Acho que já passou do momento de eu finalizar essa série. Acho que era isso, gente, que eu tinha pra comentar com vocês. Eu até devo ter mais alguma coisa pra falar, mas sinceramente, olha, muito tempo já se passou. Esse vlog já está gigantesco. Só essa última parte que já deu um vlog inteiro. Eu vou me calar, tá? Confesso pra vocês que eu sou um pouco triste, porque as minhas férias estão chegando ao fim. Mas eu ainda vou gravar mais um vlog. Tá, então eu vou gravar mais um vlog, não sei se vou começar hoje ou se vou deixar pra começar amanhã, talvez eu comece amanhã, e aí eu vou mostrar os últimos dias de férias e leituras. A gente também vai ter a maratona do Jeff, que vai começar agora no dia 6, então provavelmente também vou falar disso. Ah, só um comentário agora que eu lembrei, pra falar em maratona, eu não concluí ainda as minhas 24 horas. Eu vou finalizar as minhas 24 horas hoje. Isso vai virar um conteúdo aqui, né, pros shorts e lá também pro Insta. Mas é isso, gente. 24 horas de leitura que eu levei basicamente uma semana pra fazer. Mas só trazendo aqui esse comentário pra vocês que esse tipo de conteúdo vocês não podem esperar de mim, porque não dá muito certo comigo. Eu prefiro fazer 24 horas de leitura, que é naquele esquema de fazer, tipo, que era o que eu tinha pensado em fazer, inclusive eu não sei porque que eu desisti dessa ideia. Eu deveria ter mantido. 24 horas em 48 horas, sabe? A gente pega 2 dias, faz 12 horas, uma janela de 12 horas em um dia, uma janela de 12 horas no outro dia, mas não necessariamente que você precisa ficar as 12 horas lendo, e sim você tira essas 12 horas do dia pra ler um ou mais livros durante esse período, mas, né, com pausas e tal, e sem que você precise ficar efetivamente 12 horas lendo. Então é um tipo de conteúdo que pra mim dá muito mais certo. Eu vou ficando por aqui então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, que mais uma vez deve ter ficado um vlog enorme. Vocês falam que vocês preferem vlogs enormes, só que eu não vejo tanto isso na prática, né, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim. A gente se vê em breve, né, com um novo vídeo, que inclusive irei gravar vídeos hoje, então provavelmente ao postar esse vlog, pelo menos um desses vídeos que eu vou gravar hoje já vai ter ido ao ar. A gente se vê no próximo vídeo ou no próximo vlog aqui do canal, e eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau!